Vai me mandar o link pelo zap?
Boa tarde a todos os telespectadores do podcast HC de Helder Caixeta. Hoje, dia 22/6/22, estamos aqui estreando o nosso podcast HC. Permita-me apresentar aqui, dar as minhas iniciais. Eu sou o Helder Caixeta, aposentado da Petrobras, 35 anos de atividade laboral naquela empresa, que me honra muito, graduado em pedagogia, exerci a pedagogia no dia a dia, estou exercendo no dia a dia, mas nunca tive assim, num banco da escola, como professor. E hoje, atualmente, sou operador do direito, advogado, militante na área criminal, civil e previdenciária. E hoje nós não vamos falar do direito, nós não vamos falar aqui de leis, nós não vamos falar de questões jurídicas, nós vamos abordar aqui questões de saúde. E eu tenho um convidado muito especial aqui hoje, Dr. Pedro Carvalho, cirurgião bucomaxilofacial, especialidade inusitada, doutor? Idealizador do Instituto Carvalho de Macaé, médico aqui, bucomaxilo da Prefeitura de Rio das Ostras, professor da pós-graduação da Uniflu Campus, oficial da reserva não remunerada da Marinha do Brasil. E doutor, quando a gente fala doutor, a gente pensa assim, logo um senhor de 45, 50 anos, já calejado do trabalho, do dia a dia, mas de repente a gente tem aqui, me permita, sem ofensa, chamar de garoto, um jovem promissor, jovem promissor, bucomaxilo, doutorado pela Universidade de São Paulo, USP, Ribeirão Preto. É isso, doutor? Doutor, nós estamos aqui hoje iniciando, temos o prazer de recebê-lo, A estreia hoje também, digamos assim, inusitada com a sua presença, veio a brilhantar esse ambiente aqui do podcast HC. E é nesse sentido que eu quero falar mais de você, agora quero falar de você, quero ouvir de você, Sei que você é filho do capitão odontólogo Jaime, É isso, e com dona Tânia Matos. Capitão, permita a intimidade, Capitão Jaime, eu tive a oportunidade de servir com ele na paraquedista, Tive o prazer de conviver com ele ali, 4 anos na paraquedista ali no Campo dos Afonso. E o Capitão Jaime, uma excelente pessoa, de um comportamento irreparável, Então, doutor, como eu já falei bastante, já me apresentei, Acho que agora é a vez do doutor apresentar, Apresentar, falar da família, falar da sua vida, o sacrifício que você passou, falar da sua graduação, do seu pós-graduação, mestrado e doutorado, Então, doutor, queremos aí, os nossos telespectadores estão querendo ouvir você. Primeiramente, agradecer o convite, de fazer parte da estreia dessa iniciativa. Parabéns pela iniciativa, fantástico levantar discussões, bate-papos, De certa forma também levar a educação de uma forma geral para quem está assistindo, quem vai participar do seu podcast. E que responsabilidade é minha, Estrear aí nesse programa com esse tanto de adjetivos aí. Na realidade, para mim, eu acho que é mais papel, Se eu for olhar para trás, são certificados. Que vale aí nessa trajetória, eu acho que são as experiências, Os locais que a gente passou, as pessoas que a gente conviveu. Isso aí que torna um pouco engrandecedor. O título são detalhes, Mas também é importante. Os títulos que me permitiram, por exemplo, chegar até aqui Rio das Ostras. Hoje eu sou concursado da Prefeitura Municipal, desenvolvo as minhas atividades aqui no Hospital Municipal, no Centro de Especialidades ali no COGA. Já existe um serviço de cirurgia bucomaxilo há um tempo no município. Por coincidência estava parado, Com a minha chegada talvez com um pouco mais de gás, de iniciativa,
conseguir retomar o serviço, trazer um pouco mais de empolgação. Hoje eu desenvolvo as atividades com o Dr. André Melo, que é outro cirurgião bucomaxilo também do município de Rio das Ostras, a Suzana, que é uma outra colega que nos acompanha, nos auxilia, e a gente tem conseguido trazer bastante apoio nesse sentido para os munícipes e para as regiões circunvizinhas, né? Puxando puxando esse assunto, né, que você falou do bucomaxilo, que é um nome bem inusitado. Inusitado, né? Exatamente. Para mim, pelo menos, né? É muito comum, né? Todo mundo que vai pronunciar o nome... Doutor, a gente sempre ouvia falar assim, o dentista, né? O dentista, o que o dentista faz? Ele extrai dente, ele faz canal e ele obtura. Exatamente. Só isso, né? Que eu sempre ouvi falar, né? Há uma confusão muito grande, né? Quando a gente está no hospital, geralmente associam a especialidade médica. Mas, na realidade, é uma especialidade odontológica, né? A nossa formação é odontológica, a gente fez odontologia, 4 anos e meio a 5 anos de formação. E depois a gente tem a oportunidade de conviver no ambiente hospitalar por pelo menos 3 anos, que é o caso das residências, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar no Hospital Geral de Bom Sucesso por 3 anos, numa época um pouco conturbada, né? Que foi naquela época da invasão do Complexo Alemão, com bastante acidentados, né? Invasão policial, etc. Então, foi um local de bastante experiência, né? Clima quase que de guerra. Então, as faces que a gente conseguiu reconstruir naqueles momentos são faces bem destruídas, né, com bastante complexidade. E daí talvez começou essa experiência no trauma, né? Apesar de ser uma especialidade odontológica, a gente tem uma atuação hospitalar. Então, se uma pessoa, por exemplo, hoje recebe um projetil de arma de fogo na face, né, um tiro no rosto, quem vai fazer o reparo dessa estrutura vai ser o cirurgião bucomaxilo, por exemplo. Tá? Mas, doutor, antes da gente adentrar nas questões técnicas, eu tenho certeza que você tem muito para falar, né? Tem muita gente aí cobrando sobre algumas questões que a gente colocou lá, né? Como a questão estética, né? Sim. Você vai ter muito o que falar. A curiosidade é bastante, as pessoas querem conhecer mais e melhor sobre esse tema da estética, né, de cirurgias ortognáticas e preenchimentos labiais, essas coisas todas. Sim. Mas eu queria ouvir um pouco de você ali, como é que foi o seu início de carreira na faculdade? Qual era a faculdade mesmo que você estudou? Eu tive a oportunidade de me formar na Faculdade de Odontologia de Campos, né, que hoje é denominado Centro Universitário Fluminense, o qual eu participo hoje no corpo docente de pós-graduação, sou professor na pós-graduação de bucomaxilo. Acho que minha profissão começou, como você bem disse, com meu pai. Né? Meu pai era dentista, então o período que a gente saía da escola, né, aquele momento ali no final da tarde, a gente ia para o consultório, o tempo que ele estava finalizando os pacientes, os atendimentos, a gente estava brincando com gesso, brincando com molde, brincando com instrumentais. Então, de certa forma, acho que a profissão começou nesse momento. Né? E parece também que isso é coisa de família, né? Parece que a sua irmã também, doutora Karina, é odontóloga, né? Exatamente. A Karina teve a oportunidade de também seguir o mesmo caminho, né? Já se formou como cirurgião dentista. Finalizou agora há pouco tempo, obteve o título de especialista pela Universidade Federal Fluminense em dentística restauradora e já está indo para o 2º ano do mestrado também em dentística. Então, em breve, outra profissional aí para agregar como docente, né, para ministrar aula, palestra no tema de estética também, mas aí uma estética voltada mais para a parte dentária propriamente dita, né? Ela lida com essa parte da estética dental. Isso aí, parabéns, dona Tânia, né, pelo essa dupla de odontólogos, né, e contribuindo bastante aqui para o cidadão macaense, uma região que realmente precisa bastante desse tipo de especialidade. Mas continuando, doutor Pedro, então você fez ali na Uniflu, hoje você é professor da pós-graduação ali na Uniflu? Sim, comecei a faculdade na Uniflu, já em torno do 7º período já optei, né, já decidi que seria a cirurgia bucomaxilo minha especialidade. Tive apoio na época, hoje colega, mas na época professor, o Dr. Carlos Vitor Bissonho, foi quem me induziu, né, quem me encaminhou para a cirurgia bucomaxilo. Tive a oportunidade de começar a conduzir o estágio, né, acompanhar cirurgias, participar um pouco desse mundo.
E foi onde eu tive meu primeiro contato com o Hospital Federal de Bom Sucesso. Em meio de 2010, eu comecei a fazer o estágio no Hospital Federal de Bom Sucesso e tive a oportunidade em 2011 de já começar o curso. Na realidade, eu comecei o curso de uma forma inusitada. Ah, é? Então conta pra nós aí, que o telespectador está curioso aí. Exatamente. Até porque tem muita... você é um exemplo, né? Como eu falei aqui desde o início. São poucos doutores com essa idade, né? Você deve ter aí uns 33, 34 anos. E é um exemplo para essa juventude que está começando, está buscando aí a faculdade, né? Exatamente. Então, vê no Dr. Pedro esse exemplo, né? Claro, a seguir, claro. Né? A gente ia com bastante dificuldade, né? Toda a faculdade foi com bastante dificuldade de alimentação, de locomoção, de todos esses aspectos. Acho que todo mundo passa isso durante o estudo. E ir para o Hospital Federal de Bom Sucesso era muito complicado, né? Sair de Macaé, de uma cidade pequena, ir para uma cidade da magnitude do Rio de Janeiro, né? Aquele estresse, receio, né? De cidade grande. E eu comecei a estagiar, fiquei 3 meses no estágio, concorrendo uma vaga. Estava sendo uma transição do curso, tinha uma coordenação de um curso anterior, passou para um novo coordenador. E essa primeira turma, teoricamente, seria uma turma tida como de confiança, talvez, né? Como seria a primeira turma, seriam de pessoas já conhecidas, já com histórico. E foi um processo seletivo, né? Não teve prova. E nesse processo seletivo, eu acabei não galgando a vaga, né? Fiquei os 3 meses já fazendo estágio, indo até o hospital. Retornei para minha cidade para continuar estudando, fazer outras provas. E num belo dia, recebi uma ligação de noite. Pedro, tá disposto ainda? Tá disponível para aquela vaga lá de Bom Sucesso? Falei, tô. Então amanhã você tem que estar no hospital às 7 horas da manhã. Os caras são assim, né, Pedro? Meio militar, né? Tipo assim, eu quero você aqui amanhã. Pronto para em condições dele. Então amanhã às 7 horas, assim eu fiz. Botei minhas roupas numa mochila que eu tinha de acampamento. Pegou o ônibus. Peguei o ônibus e vambora. Vamos ver onde vai dar. E assim foi, cara. Eu consegui, graças a Deus, ficar num alojamento, né? No alojamento da residência médica. Então consegui, né, ter o local para onde ficar e eu fiquei literalmente residente, né? Morava no hospital. Então isso me deu uma bagagem muito grande, porque praticamente todo dia eu tinha acesso ao plantão, tinha acesso aos colegas, o bate-papo, nem sempre só com a minha especialidade, né? Convivi com outras especialidades médicas, compartilhava casos, experiência. Então isso foi uma bagagem muito grande, né? Muito grande mesmo. E no último ano da residência, na época da minha formação, além de você passar 3 anos na formação, você ainda precisava fazer uma prova, na época, para o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, para adquirir o título de especialista, né? E assim eu fiz. Eram 3 dias de prova, tinha que tirar 70% na primeira, consegui ser aprovado, passei para a segunda fase. A segunda fase era uma arguição de bancas de todo o Brasil, então passava por 5 temas, com pessoas de todas as universidades. Consegui também tirar ok na avaliação, passei para outra fase. A última fase é um sorteio, né? Pegava 5 temas, sorteava um e você tinha que ministrar uma aula sobre o assunto. E aí que eu galguei meu título de especialista em cirurgia bucomaxilofacial, né? Isso a gente está falando do ano de 2014. No mesmo ano de obtenção do título, já tive a oportunidade de começar o mestrado. Então, tive a oportunidade de ficar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no UFRJ, no Departamento de Diagnóstico Oral. Então, com um pouco mais de ênfase na patologia oral como um todo. Fiquei de 2014 a 2016 na UFRJ, convivendo com essa parte de patologia, de lesão, de diagnóstico de câncer, de outras lesões benignas, né, sejam cistos, tumores. Então, trouxe uma experiência muito vasta. Em Bom Sucesso, a gente já tratava essas lesões, tá? Então, eu aprimorei um pouco mais o processo do diagnóstico, que é muito importante. Nesse período, entre 2014 e 2016, acabei ganhando um presente, né? Em 2015 nasceu minha filha. Então, nesse meio do caminho, já deu uma chacoalhada aí nessa... Teve que parar um pouco, né? Teve que repensar, né? Ver o que ia fazer. Exatamente. Mais responsabilidade, né? Mais realmente aí... naquele momento, né, certamente você se sentiu com uma responsabilidade a mais e teve que dar uma repensada no projeto, não é isso? Exatamente, a gente readequou, né, tentamos de algumas atitudes, né, mas consegui, né? Minha esposa ajudou bastante nesse processo, participava comigo
do próprio mestrado, né? Ela e minha filha participaram do último ano lá em conjunto, então a gente conseguiu conciliar esse momento. E em 2015 também eu tive a oportunidade de ingressar na Marinha do Brasil. Foi quando eu comecei como... Essa é outra questão, Pedro, que eu quero conversar mais à parte, mas eu ainda quero ouvir mais de você sobre a questão do mestrado ali no Rio de Janeiro. Sim. Você fez mestrado e se especializou em quê? Foi um mestrado em clínica odontológica, com ênfase em patologia oral. Então, todas essas lesões, né, sejam de tecido mole, de tecido ósseo, cisto, tumores, a gente fazia o diagnóstico e analisava isso em nível laboratorial, né? É de onde sai e fala, essa patologia é essa patologia é aquela. A minha abordagem é muito mais cirúrgica, né? Eu não tenho experiência nem atuação nessa parte de diagnóstico, mas participar desse processo, né, ter convivido de certa forma com o laboratório, com ponto de vista laboratorial, me engrandeceu muito na parte do tratamento, né? Você conhecer, entender o comportamento celular, o comportamento da lesão, isso aí ampliou bastante a minha visão de patologia, né? Então hoje eu consigo tratar a patologia talvez com uma visão um pouco mais refinada, rebuscada, né, com um pouco mais de vivência nesse aspecto. E o Fundão, a FRJ, é um mundo, né? É um mundo de conhecimento, de espaço físico, de tudo. Então foi uma oportunidade ímpar. Nesse momento também eu tive a oportunidade de dar aula no Rio, né? Assim que eu entrei no mestrado, fui convidado para fazer parte do corpo clínico da Faculdade São José, uma faculdade em Realengo. Então consegui ficar um tempo lá com o pessoal dando aula também na cadeira de cirurgia. Mas aí com essa reviravolta de pai, de tudo mais, eu acabei deixando essa parte docente um pouco para o lado nesse momento e acabei me dedicando um pouco mais na finalização do mestrado e da Marinha. Você quer explorar essa parte da Marinha depois? Pois Sigo pro próximo passo? Não, você está à vontade aqui. Eu quero que você fique à vontade. Tenho certeza que você está colaborando bastante, você está nos ensinando muito aqui para mim, para os nossos telespectadores, né? Abraço aos telespectadores lá do estado de Goiás, que estão lá nos assistindo, até lá estão nos assistindo. Né? Um abraço para todos aí, essa família Caixeta aí no estado de Goiás. Dona Maria José Ferreira Caixeta, aquele abraço. Então, é isso aí, doutor Pedro. Mas vamos lá, vamos falar então, por que você decidiu ir para a Marinha? Isso já foi consequência do seu pai lá, porque o seu pai foi militar, né? Sim. Com todo respeito, me parece que o seu pai já faleceu, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos, bastante tempo já, né? Mas a gente participou muito ativamente, né? Tanto da parte da odontologia quanto da parte militar, né? Diversas cerimônias, questão de uniforme, de cap, de usar roupa, de brincar. Então isso ficou muito enraizado na gente, né? Parece que seu pai realmente era militar mesmo, daqueles... militar mesmo. Exatamente. Né? As informações que a gente tem dele é que ele era rigoroso, dentro daquilo que é previsto, né? Sim. Era uma pessoa elegante, né? Muito educado, não era muito ríspido na forma de falar, mas bastante exigente, né? Nos resultados, nas atitudes. Então isso daí ficou bem marcado pra gente, né? Em termos de conduta, até ajudou bastante para a parte do estudo, até a parte profissional também, né? Isso acho que é muito importante na nossa atuação hoje no dia a dia. Participar, sem sombra de dúvida, me conduziu para esse lado. Acho que tanto da odontologia quanto do militar. Os pais realmente são nossas âncoras, né? São nossos exemplos, né? Sim. Quando você quer educar teu filho, você dá exemplo. Sim. E ele educou você dando exemplo. Dando exemplo, exatamente. Um exemplo de pai, um exemplo, né, de marido, um exemplo de profissional e exemplo de militar. Sim. Né, sobretudo. Sim, exatamente. De uma grande responsabilidade. Como eu te falei, eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá em 1980, na Brigada Paraquedista, no Rio de Janeiro. Mas então aqui vamos falar um pouco dessa questão da Marinha. O que fez com que você buscasse a Marinha do Brasil, né? Uma força tão especial, tão brilhante e tão necessária à defesa da nossa pátria, à defesa das nossas costas? Sim. Essa convivência foi primordial. Eu já pensava, talvez, eu acho que eu já fui meio que preparado para isso. Talvez eu só antecipei um pouco por conta do meu presente, né, da Maria Eduarda. Ela ter chegado, de repente, acelerou um pouco esse processo. O nome da sua filha é Maria Eduarda. Maria Eduarda, exatamente.
buscar um pouco mais de, talvez, de estabilidade, né? Tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto da instituição, né? Uma instituição com um nome muito grande, com uma postura muito interessante, né? Com certeza guardo esses preceitos até hoje na minha vida, são coisas que ficaram realmente marcadas. Não mudou muito, eu acho, minha postura, acho que desde então já era até pelo meu pai, só fez talvez ficar um pouco mais forte nesse momento. E a minha pretensão era entrar na escola de saúde, né? Acho que eu estava me preparando em termos de titulação, né? De ter toda a minha formação. Isso na realidade foi a orientação do meu pai, né? Se forme primeiro, se especialize primeiro, seja um bom profissional primeiro, para depois você poder prestar os serviços nas Forças Armadas, né? Não tinha ainda essa pretensão de marinha, né? A marinha, eu tive a oportunidade de conviver com ótimos profissionais da minha residência. Tinha alguns cirurgiões bucomaxílicos que faziam parte dessa força. O corpo da marinha. Que acabou me influenciando meio que indiretamente, né? E num belo dia, eu estava no meio do mestrado, um colega chegou e falou: Pedro, abriu o edital, você chegou a ver? Eu falei: cara, não vi não. Então, dá uma olhada porque está aberto o serviço militar voluntário. E foi assim que eu conheci. Na minha época ainda era um processo seletivo, então era meramente análise curricular, né? Eu já tinha andado um pouco na minha carreira, consegui juntar tudo. E dentro da pontuação eu consegui estar no número de vagas. Fiquei até no limite. Acho que eram 15 vagas, eu fiquei na 14ª. Né? Fiquei ali na qualquer forma, estava ali, né? Tava ali. Daí fui chamado para a Marinha, fiz todo o processo, né? De avaliação da saúde, avaliação psicológica, avaliação física. E ingressei. Né? 4 de maio de 2015. Saí aspirante, fiz o curso de formação. E para minha surpresa, ou para o meu benefício talvez, hoje eu enxergo dessa forma, eu fui destinado para Itacuruçá, né? Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia, CADIM, que é o nome. E onde fica isso? Quer dizer, o nosso telespectador está perguntando onde fica a Ilha de Marambaia no estado do Rio de Janeiro. Fica ali na região de Costa Verde, né? Fica próximo de Mangaratiba, região próximo da Ilha Grande, Angra dos Reis, são os locais ali talvez mais famosos, né, para o público. É uma ilha fantástica, né, fica em torno de 10 quilômetros da costa. A gente só consegue acesso à ilha por meio de embarcação, então diariamente a gente ia para a ilha por meio de um barco, né, um barco da Marinha. E assim que a minha filha, inclusive, nasceu, né? Aprendeu a andar no barco. Com 1 ano já estava no barco? Já estava no barco, então aquela aventura de vai e de volta. De certa forma, talvez já vivendo um pouco de disciplina, né? Que todo dia, invariavelmente, tinha que fazer aquele mesmo trajeto. Chegava na ilha, a gente morava um pouco distante do cais, então ia de viatura, um trenzinho, né? Que levava a gente até em casa. Então, uma brincadeira meio lúdica, né? Mas com fundo já de disciplina, talvez, para já começar a ter também essa postura. Né? Quem sabe no futuro ela não seja também da área de saúde ou das Forças Armadas, né? E a ilha foi um momento muito gratificante, porque é um local lindo. A gente tinha uma casa na praia, não era nem uma casa de praia. Literalmente na praia, né? Exatamente, o quintal era praia. Então a gente teve a oportunidade de conviver com pessoas fantásticas, conheci profissionais, né? Desde soldados, cabos, até mesmo oficiais generais. Todo mundo com uma atitude muito plausível, né? De uma formação ímpar, cada um com sua experiência. São pessoas que acabam rodando todo o Brasil, né? Então se agrega muito valor, conhecimento, experiência, né? Cada um vai compartilhando o que já viveu, o que fez, onde esteve. Isso engrandece muito, né? Tanto em nível nacional quanto a nível internacional. Claro. A Marinha tem muita viagem, né? Tanto de navio ou até da parte terrestre também. Então tem uma cultura muito grande agregada ali naquele meio. E claro, você pode concluir, mas me parece que realmente ali, quando você estava na Ilha de Marambaia, que você me confidenciou aí, é que você iniciou o doutorado. Exatamente. Parece que foi uma aventura árdua, né? Foi uma aventura árdua. Mas extremamente promissora. Sim. Né? E você está aqui hoje como doutor, graças a esse trabalho, essa vontade sua de vencer. Antes um pouco do doutorado, eu ainda tive uma outra aventura. Eu fiquei um tempo trabalhando em Vitória. Então eu fiquei quase um ano viajando. Eu passei por um concurso do Estado do Espírito Santo e fiquei num hospital grande lá, referência de trauma. Em torno de 1 ano ainda fiquei nessa ponte aérea Marambaia-Vitória. O doutorado, eu tive acesso ao edital, né? São poucos. Desculpa.
São poucos os cursos stricto sensu, né, seja de mestrado ou doutorado, em cirurgia bucomaxilofacial no Brasil. Eu acho que eu posso apontar talvez 4 a 5 cursos que tem de opção pra gente. Um deles é a USP de Ribeirão Preto. Eu tive a oportunidade de prestar a prova, consegui ser aprovado, e assim comecei ao curso de doutorado. Eu viajava semanalmente, então domingo eu pegava o voo para Ribeirão Preto, passava segunda e terça em Ribeirão Preto. Contei com o apoio do Hotel de Trânsito do Exército, né? Por ser militar eu tinha direito a ficar também, então foi algo que me ajudou muito na minha trajetória, né? Barateou um pouco o custo, fiquei em certa forma com segurança, né? Então foi algo muito válido na minha trajetória. E consegui concluir o curso em 2 anos. Geralmente é um curso de 4 a 6 anos. Como estava um pouco mais focado, já sabia mais o que eu queria, né? Também não tinha muito tempo. Tinha muito tempo, né? Para poder perder, né? Uma filha crescendo, custo, etc. Então consegui concluir o curso com 2 anos. Comecei o doutorado já com um projeto de pesquisa na cabeça. Isso foi outra coisa importante também. Então já entrei sabendo exatamente o que eu ia fazer, como eu ia fazer. Tive a oportunidade do meu orientador talvez me enxergar um pouco mais de maturidade, saber que eu já estava mais destinado em acatar isso, né? Que a gente depende também dessa anuência do orientador como um todo. E assim eu fiz um teste laboratorial, já começando a pesquisar a parte da cirurgia ortognática, o comportamento, né, das placas e parafusos que a gente utiliza de forma mecânica. E finalizei o doutorado em 2019. Ainda fiquei na Marinha até 2021. Foi quando eu acabei pedindo a baixa por opção. Ainda tinha mais 2 anos para ficar na Força. Mas acabei pedindo baixa por ter sido aprovado aqui no concurso público de Rio das Ostras. No ano de 2019 eu fiz o concurso e saiu a minha convocação agora no ano de 2021. Acabei saindo da Marinha com um pouco de tristeza, né? Ficou uma grande saudade, claro, porque a gente criou um laço profissional, né? De paixão até muito grande, né? É uma força fantástica, né? É um local que eu acho que todo mundo deveria passar um tempo da vida. Traz muito conhecimento, agrega muito valor na nossa vida. Então isso é extremamente importante. E desde então estou no município de Rio das Ostras, tá? Eu voltei, a minha esposa gerencia a empresa do Instituto de Carvalho, trabalho junto com a minha irmã, a minha esposa faz a parte da fisioterapia. Então hoje a gente aborda todo o aspecto maxilofacial, toda a face, tá? Eu faço a parte da traumatologia, né? Pessoas acidentadas que fraturam alguma parte do osso do rosto, pacientes com... Mas Pedro, antes da gente adentrar, eu queria aqui falar um pouco mais do Instituto Carvalho, que você é o grande incentivador, né? Mas antes, o telefone já está na tela aí? Meus telespectadores, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Pedro, o telefone está aí na tela aí, né? Tá aí na tela. 999-463893. Não é esse não, né? Não, tá na tela o número. Já tá na tela aí. É só fazer aqui que a gente repassa para o Dr. Pedro aqui. Mas nós vamos entrar agora num tema extremamente importante, Pedro, e tão esperado aí pelos nossos telespectadores, principalmente a área feminina, né? Eu quero ouvir um pouco de você sobre a questão do Instituto Carvalho, né? Que você começou a falar, que hoje está sob a administração da sua esposa, né? E o que se faz lá? E aí eu quero que você fique à vontade para falar sobre essas questões aí que estão faladas, né? Harmonização, preenchimento do labial, acho que é isso mesmo, né? Acho que eu tô certo. Exatamente, né? Correto. Tá nós correto. Homens, nós somos menos... nós somos assim, menos pretensiosos, né? Mas não que seja uma expressão machista. Isso tem mudado. Hoje já está mais comum a procura dos homens. Eu acho extremamente importante. Isso é bom, né? Com certeza. O Instituto hoje vem desenvolvendo uma atividade, como eu falei, abordando toda a face. Né? A gente idealizou um local com tratamento exclusivo, um espaço bem familiar, né? Então todo mundo é recebido como uma figura única.
E a gente queria reunir todas as especialidades no mesmo local, né? Que eu acho que a grande dificuldade é você ter que ir num profissional, fazer uma parte, aí outra especialidade vai para outro local, aí nesse local também não faz tudo, você tem que ir para um terceiro, e hoje tempo é dinheiro, né? Exatamente. Tempo é um ativo muito precioso. Então a gente tentou colocar todo mundo no mesmo local, obviamente profissionais bem preparados, para poder atender o nosso paciente como um todo. Então hoje eu fico na parte da cirurgia bucomaxilofacial, tanto da parte de trauma, né, se fratura alguma parte do rosto, tem algum acidente, a parte das deformidades dento-esqueléticas, pessoas com queixo muito grande, o queixo muito pequeno, ou até mesmo fendas palatinas. A parte de implantodontia, né, a parte de enxerto, de implante, para restabelecer a parte cirúrgica do dente. A doutora Karina, que é minha irmã, ela faz a parte estética dentária, tá? Então ela vai restabelecer o dente, tanto com prótese, ou um dente que quebrou um pedacinho, está com cárie, ela consegue reconstruir esses dentes. Temos a doutora Karine Alves, que faz a parte da especialidade em disfunção temporomandibular, aquelas pessoas que têm a dor próxima ao ouvido, o estalido, limitação de abertura de boca, então ela consegue abordar essa parte clínica. Juntamente com ela tem a doutora Tainara Cacheta, que acaba fazendo a parte da fisioterapia. Então esses pacientes que têm dor, quem conduz é ela, a parte de laser, parte de microagulhamento, então o controle de dor de uma forma geral e a reabilitação desse paciente é conduzida por ela. Nos casos em que a gente não consegue uma resolução, acaba voltando para mim para fazer a parte cirúrgica, né? O tratamento cirúrgico voltado da articulação é uma reta final. Depois que passou o tratamento clínico, o tratamento fisioterápico, se não solucionou, a gente acaba tendo uma abordagem minimamente invasiva ou até mesmo cirúrgica da articulação temporomandibular. Pegando um gancho nesses pacientes de deformidade dento-esquelética, que são esses pacientes com queixo um pouco maior, com o rosto um pouco torto. A gente chama de, no linguajar popular aí, queixo de burro, não é isso? Né? É uma deformidade que realmente preocupa, né? Sim, isso sim. Eu tenho convivido com bastante gente que tem esse tipo de coisa, ou um queixo alongado, ou um queixo diminuído. Exato, né? Isso tem uma repercussão tanto funcional quanto uma repercussão estética. Exatamente. Né? Socialmente fica ruim para a pessoa de sorrir, de movimentar, a aparência, né? E isso hoje está muito em alta, como você bem disse, né? Então eu consigo fazer com que o paciente resolva essa parte funcional também com cunho estético. Então minha abordagem hoje número 1 no consultório são as deformidades dento-esqueléticas, a cirurgia ortognática, e a harmonização orofacial veio para complementar isso. É quase como uma cereja do bolo, né? A gente pega muitas das vezes os pacientes com bastante assimetria, o rosto torto, né? O rosto virado todo para um lado ou virado todo para o outro. E são tratamentos muito complexos, que o tecido já está acostumado há 20, a 30 anos de estar numa posição. E quando você muda o osso para o local novo, esse tecido nem sempre acompanha esse movimento. Então sempre fica alguma coisa diferente, assimétrica. E a questão do preenchedor, né? No caso do ácido hialurônico, veio com uma cereja de bolo. Então aquele rosto que ficou um pouquinho torto ainda, que eu não consegui alcançar com a correção óssea, eu consigo fazer o preenchimento e devolver a naturalidade para essa pessoa. Assim como as pessoas também que sofrem alguma coisa em relação à idade, né? O envelhecimento, a perda progressiva do colágeno. Então a gente consegue devolver um pouco do volume dessa face com os preenchedores. Então hoje tem uma procura muito grande no consultório. Quer dizer que se eu for lá, posso dar um jeito ainda, ficar aí com um rostinho de 40? Com certeza, com certeza. A gente consegue utilizar o Botox aí para poder parar um pouco essas marcas de expressão, né? Tanto para prevenir quanto para diminuir. Consegue fazer o preenchimento do terço médio da face, né? Amassando o rosto, ficar um pouco mais, com um aspecto um pouco mais forte. Senhores e senhoras aí, ó, da nossa idade aí, ó. Ouça o Pedro aí, ele é a solução, né? Pra gente fica bem confortável fazer esse tipo de tratamento, que a gente está acostumado a pegar faces de uma forma um pouco mais grave, né? Você imagina um tiro no meio do seu rosto, com tudo desfigurado, nós já construímos isso. Então chegar nessa parte de refinamento, de injetar de forma planejada um líquido num local que você já está acostumado a operar, fica algo muito tranquilo, né? Fica algo com bastante controle, vamos assim dizer. A gente está habituado a explorar isso cirurgicamente. Inserir uma agulha e depositar uma certa medicação é algo bem tranquilo, tá? Então a gente consegue promover esse tipo de tratamento com bastante segurança, com bastante tranquilidade, por já estar militando nessa parte do trauma. Então, como a gente está hoje no hospital atendendo esse paciente que chega com o rosto completamente aberto pra gente, pegar um rostinho bonitinho, novo, só para furar a agulha ali no local e
reconstruir fica uma coisa muito tranquila. Tranquilo, né? Muito tranquilo. Mas, doutor, você tem pego, assim, no dia a dia, aqui no Hospital de Rio das Ostras, muito acidentado? Pessoas que realmente chegam com trauma enorme na face? Bastante, bastante. Hoje a gente faz o plantão na UPA, ali do bairro Âncora, e está cada vez mais crescente os pacientes com necessidade desse tipo de tratamento. Estava em torno de 5 anos sem ter cirurgias, a gente reativou agora o serviço, e a gente vem semanalmente promovendo a correção tanto de trauma quanto da parte de deformidade também. Acho que deve ter uns 15 a 20 dias que a gente operou aí talvez o primeiro procedimento cirúrgico de deformidade dento-esquelética, né? A gente fez uma disjunção com uma cirurgia associada de articulação temporomandibular, algo nem muito comum no SUS, né? Então acho que a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho aqui no município. Já começamos, na realidade, né? Acho que a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Eu cheguei até de assistir um vídeo seu aí, né? Com o secretário de saúde, me parece, da cidade de Rio das Ostras. Lá, esse vídeo você estava fazendo a cirurgia lá, e isso era algo pioneiro aqui na prefeitura, né? Sim, porque estava bastante tempo parado, a gente conseguiu reativar. O Eduardo, na época, que era o subsecretário, esteve lá conosco, né? Tá dando um apoio muito grande para a gente nesse momento. Conseguiu promover a questão do material, a questão da logística do centro cirúrgico. Então isso está trazendo algo muito grandioso para o município, a meu ver, né? Acho que a gente tem muito a ganhar, muito a oferecer. A gente faz plantões noturnos na UPA, então dá toda essa assistência da parte do trauma, e a gente está conseguindo resolver isso também no município, que eu acho que para o município é algo muito importante. Essa pessoa talvez teria que ir para o Rio, teria que ir para Araruama, e hoje ela tem a possibilidade de realizar o procedimento aqui pela Prefeitura de Rio das Ostras no Hospital Municipal. Isso eu acho que não tem preço, né? A gente consegue promover um tratamento de grandes centros, como Rio de Janeiro ou São Paulo, no interior do estado. Então acho que toda a região tem a ganhar. É o que nós temos visto muito, as pessoas sofrem um acidente, machucam, fica aquela lesão, né? Aquela coisa assim que vai atrapalhar a vida da pessoa, porque a pessoa é muito alegre, tem projetos para o futuro, né? Sim. Essa coisa toda. E aí quando tem de vocês aqui em Rio das Ostras, no Hospital em Rio das Ostras, e tem lá no Instituto Carvalho, né? Sim. Tem você lá no Instituto Carvalho com esse grupo de pessoas, né, de profissionais excelentes, então as coisas ficam muito mais fáceis, né? Com certeza. E voltando aqui ao Instituto Carvalho, que eu insisto ainda, né, porque eu acho que realmente é aquilo que você falou. Quando a gente vai a um dentista, a um odontólogo, né, um profissional, a gente chega lá e tal, tem que fazer um determinado trabalho, aí o que acontece? Aí ele não pode fazer, aí manda para o outro. Olha, isso realmente toma tempo, né? A gente vai buscar a agenda do outro, e a agenda hoje, os excelentes profissionais estão todos com as suas agendas lotadas. Eu tenho certeza que a sua não tem espaço nenhum, né? Nem para fazer um implante dentário, se chegar de emergência, né? Tenho certeza, né? Para fazer isso. E quando você encontra ali no Instituto Carvalho, né? Que por sinal está aí na tela, né? Eu queria até depois que você falasse o endereço aí do Instituto Carvalho. Fica ali no bairro da Imbitiba, né, Macaé. Sim. E você encontra lá todos esses profissionais. Quer dizer, você sai daqui, vai para ali, vai para outro, resolve tudo ali. Exatamente. Isso é muito bom, a gente sai de lá todo feliz, né? E a gente deu a sorte ainda de escolher um prédio que conta com uma clínica de radiologia. Então, além de você conseguir acesso a todos os profissionais, você está a 2 andares de fazer todos os exames de imagem. Então você desce, faz a radiografia que você tem que fazer, faz a tomografia que você tem que fazer, e volta lá para o Instituto para a gente dar continuidade ao tratamento. Qual é o endereço lá? O Instituto fica na Avenida Genor Caldas, 193, na sala 303. Fica próximo ao Hotel Ramada, acho que é a referência ali da região da Imbitiba, que fica um pouco mais fácil encontrar. Então, nossos telespectadores aqui de Macaé, Rio das Ostras, região, Conceição, né, Quissamã, Carapebus, precisando estar ali próximo ali, indo ali no Instituto Carvalho, você vai encontrar ali todos os profissionais necessários para atender o seu problema. Com certeza. Não é isso, Pedro? Serão muito bem-vindos. Mas, Pedro, nós não paramos por aqui, não. Vamos lá, vamos continuar, porque primeiro, né, a sua presença aqui, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, porque nós estamos aqui estreando o nosso podcast, né, estreando, e tenho certeza que com o pé direito, porque é isso tudo que nós precisamos.
com esses ensinamentos maravilhosos que você está trazendo para todos nós, para todos os telespectadores, né? Mas e a cirurgia no hospital? Você faz cirurgias aqui lá em Macaé também, no hospital? Você atende lá? Sim, a gente tem uma equipe, né? Em Macaé eu trabalho com o Guto Fidalgo e a Manuela Zanella. Somos em 3, né? Então a gente divide lá a parte de emergência, tanto no Hospital São Lucas, no Hospital Unimed. A gente faz uma parte, né? Desenvolve até um trabalho de forma voluntária no Hospital São João Batista, atendendo também na parte do SUS. Então a gente consegue prover parte desse tratamento também no município de Macaé. Pelo SUS? Pelo SUS também. É importante aí aos nossos telespectadores que não tem plano de saúde, né? Que é só procurar lá no Instituto Carvalho. Informações com o Dr. Pedro, né? E aí ele tem todo o atendimento aí pelo SUS também. O SUS, o ambulatório fica no Hospital São João Batista. Então consegue só ir até o hospital e fazer o agendamento, que consegue também esse tipo de atendimento. Mas por conta do concurso, hoje a gente está 40 horas no município de Rio das Ostras, né? Uhum. Então tem bastante tempo. Eu acabo ficando um pouco mais na parte do serviço público, né? No SUS, mais em Rio das Ostras. Então a gente desenvolve as funções no COGA, né? Que é um posto, fazendo a parte ambulatorial, e a parte hospitalar no Hospital Municipal. Tá certo, doutor Pedro, mas essa questão, mais uma vez, eu insisto, nessa questão aí do preenchimento labial, insisto mais ou menos nessa questão aí as pessoas estão aí com a gravidade, né, como o nosso operador recentemente falou aqui, né, a gravidade, né, nós... idosos que estamos aí um acúmulo de juventude, a gente tem a força da gravidade nos atuando sempre, né? Então, você pode perceber que nós, né, assim, abaixo do olho, eu não sei como é que chama isso aí, né? Uhum. Abaixo do olho a gente tem aquelas bolsas. Sim. Vocês tratam disso também? Essa parte não. Essa parte da parte orbitária já fica destinada para a parte da cirurgia plástica. Tá. Tanto a parte do nariz, que é de certa forma estética também, quanto a parte periorbitária, né, em termos de bolsa de gordura. O procedimento chama-se blefaroplastia, ainda é destinado para os profissionais tanto da cirurgia plástica quanto da otorrinolaringologia. Perfeito. Nós estamos aqui com o doutor, para quem está chegando agora, nos assistindo, telespectadores, nós estamos aqui com o doutor Pedro Carvalho, cirurgião bucomaxilofacial, incentivador ali do Instituto Carvalho, né? Até a canequinha aqui do Instituto Carvalho, que maravilha. Você chegando lá no Instituto Carvalho, você vai ser atendido aqui. É um atendimento bem personalizado, né? Com a canequinha aqui do Instituto Carvalho, atendido lá também pela doutora Tainara, que é a nossa, né? Fisioterapeuta. Nossa fisioterapeuta, enfim. É isso aí, né? Doutor Pedro, nós já estamos aqui com um bom tempo. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, né, nessa estreia nossa aqui do nosso podcast, com audiências, como eu falei para você, até no estado de Goiás, né? E eu quero deixar aqui as considerações finais para você, se você quer... Um momento, doutor, a gente tem um áudio para vocês, tá bom? Tá ok, olha, chegando aqui um áudio, olha aí, doutor Pedro. Olha, tenho certeza que é coisa boa, né? É um desafio para você aí, doutor. Olá, boa tarde, doutor Helder, tudo bem? Marcelinho, Megamix aqui. Estou passando aqui para deixar o meu boa tarde ao senhor, ao seu convidado, e principalmente lhe dar boas-vindas. Obrigado por acreditar no Rota 22, obrigado por acreditar na nossa equipe, na nossa estrutura. Muito obrigado mesmo, nós somos uma família e, é claro, sempre quando a gente recebe um amigo, a gente sempre tem que dar boas-vindas e, é claro, e desejar muito sucesso. Tá bom, doutor Helder? Muito obrigado mais uma vez, obrigado por tudo. Sucesso, que o seu programa venha a ser aí um dos de maiores audiência do nosso canal. Eu tenho certeza que potencial o senhor tem, conteúdos muito bons que vão agregar ainda mais a nossa grade, principalmente aos nossos telespectadores. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, fique com Deus e, é claro, agradecer também aos seus telespectadores. Obrigado por tudo, Deus abençoe. Obrigado, Marcelinho. Obrigado mesmo. A sua força aí é um grande incentivo para nós. Suas palavras, elas vêm realmente no momento que nós estamos nos fortalecendo. Obrigado mesmo. E vamos contar sempre com você aí,
né, com toda essa equipe maravilhosa que você tem aqui, para nos auxiliar, para nos ajudar e nos colocar a par da situação de tudo aqui, né? Mas vamos lá, doutor Pedro, nós temos aí alguns minutos, né? Então nós vamos lá, doutor Pedro, as suas considerações, você quer falar mais sobre as cirurgias, quer falar mais sobre... Você fica à vontade, você está em casa aqui, você veio aqui, ó, Marcelinho chegou e disse, você está em casa, você já tem até o café, né? Se não quiser o café, nossa colega ali serve para você também, né? Sim. A água já tomando aqui na canequinha do Instituto Carvalho, né? Então fica à vontade. Qual é o seu projeto de futuro? Esse é o que eu quero ouvir. Olha, além do que você já está fazendo, que é muito. Pelo visto, eu estou percebendo que você não tem tempo para quase nada, né? Você falou aqui, plantão de 40 horas aqui, são 40 horas que você já te tomou da semana. Sim. Né? Mas você tem a universidade em Campos, você tem atendimento no Instituto Carvalho, você tem cirurgia na São Lucas, na Unimed. Além do projeto do futuro, é uma coisa que me perguntaram. Vocês atendem lá no Instituto Carvalho pelo algum plano de saúde? Hoje em dia a gente atende apenas pelo MetLife, é o único convênio que a gente atende, né? Tá. O restante é tudo particular. Na realidade, acho que eu nem falaria futuro, Helder. Acho que eu falaria presente. Graças a Deus, acho que tudo que eu idealizei está acontecendo, né? Com bastante dificuldade, né? Nada é fácil, na correria, como você falou. Muito é uma história aqui de exemplo para todos os nossos jovens que hoje estão começando na faculdade, seja em qualquer carreira, né? Seja em qualquer objetivo, mas ver que realmente você é um exemplo e está dando um exemplo aqui, nos ensinando muito isso aí. A trajetória acho que ainda continua, acho que não para por aqui. Não, claro, né? Acho que só para quando, né? Exatamente. O Papai do Céu nos chama. Mas eu acho que é presente, eu já estou vivendo isso, acho que eu estou exatamente onde eu gostaria de estar. Tem pouco tempo de carreira, né? Me formei em 2013 na bucomaxilo, então tem, né, quase 10 anos, 9 anos de cirurgia. Já tenho a oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento como professor de pós-graduação, isso é muito gratificante. Estar no município de Rio das Ostras hoje também, eu fui recebido de uma forma muito agradável, né? Todo mundo me recebeu muito bem, me sinto em casa aqui, tá muito bacana. A estrutura do hospital, a estrutura da UPA, a estrutura da parte odontológica. Ter idealizado, né, e hoje estar participando ativamente do Instituto Carvalho também é uma outra coisa fantástica. É destinado para os pacientes que querem um tratamento um pouco mais seleto, um pouco mais efetivo, vamos assim dizer. Mas eu sou muito satisfeito de trabalhar no SUS também. Acho que para mim é muito importante estar podendo contribuir com pessoas talvez que não teriam acesso a esse tipo de tratamento. Principalmente por ser um tratamento sabido de grandes centros. Historicamente isso é realizado apenas em Bauru, São Paulo capital, Rio de Janeiro, e hoje, por exemplo, a gente já consegue fazer uma cirurgia ortognática pelo município, né? Isso é algo muito grandioso. Pessoas que talvez não teriam acesso a isso, passariam nunca teriam acesso, nunca teriam acesso a isso. Para outras questões aí mínimas, menores, há uma dificuldade muito grande. Sim. Imagina isso, né? Exatamente. Então, para mim hoje é uma satisfação muito grande, né? Eu poder ter acesso ao hospital, poder ter acesso a esse tipo de cirurgia. Talvez até o momento de externar um agradecimento, né? Talvez ao prefeito da cidade, né? De estar fazendo esse trabalho, o próprio secretário de saúde, o Eduardo, a diretora da UPA, Deise, que é uma pessoa fantástica, a coordenadora de odontologia, que está agora no momento, a Elisa, também, que desenvolve um ótimo trabalho, e a equipe que trabalha em conjunto, né? O Dr. André Melo, a Suzana, a Marcelina, são profissionais, a doutora Leila, que faz a parte da ortodontia. Então acho que o time da odontologia está muito forte hoje no município de Rio das Ostras. Está contando com apoio, né, da parte política também, que isso é muito importante, né, prover os meios para a gente poder executar o trabalho. Claro. Só a minha mão eu não consigo fazer tudo isso, né? Tem que ter todo um suporte da equipe, um fornecimento de material, de unidade hospitalar como um todo, né? É uma pessoa extremamente importante também, né? A equipe de anestesia que trabalha conosco, o Dr. Ederval lá que está com a gente na quarta-feira, o Dr. Eucléris. São dois ótimos profissionais lá que conduzem conosco na quarta nossa rotina. Também sem eles não seria possível realizar esse tipo de procedimento. Na realidade é agradecer, né? Acho que agora é continuar trabalhando, né? Continuar promovendo isso para o público que necessita desse tipo de tratamento e agradecer o acesso a isso, né? Acho que isso é o mais importante. Acho que é só agradecer. Acho que eu não preciso nem pedir mais nada. Perfeito.
nós aqui já estamos caminhando para o nosso encerramento, né? Eu quero aqui, se algum telespectador ainda quiser fazer alguma pergunta, né? O nosso telefone está aí na tela, né? Está aí na tela. Só chamar aí que a gente está aqui. O doutor Pedro está à disposição aí para responder algumas perguntas. Muitas vezes as pessoas têm alguns problemas, mas não sabem nem como procurar. Se é uma cirurgia plástica, se é uma cirurgia ortognática, né? O que vai procurar onde, né? De grosso modo, né? Se hoje você tem um queixo um pouco pequeno, se você tem um queixo muito grande, se você tem um rosto torto, se a sua mordida não se encaixa, você pode nos procurar no posto do Coga, né? Fica em frente ao Vilarejo Praia Hotel. Todas as segundas-feiras, na parte da tarde, eu atendo em livre demanda, então quem chega é atendido. Então a gente consegue suprir aí a parte, né? Até a parte de patologia também, se você tem algum cisto, tem algum tumor na face, né, benigno, a gente consegue dar esse suporte para você. Então a gente está à disposição aí no município de Rio das Ostras, no posto do Coga. Se você precisar de alguma coisa voltada para a parte da face, só procurar lá, Dr. Pedro Carvalho. Doutor Helder, tem uma pergunta do telespectador aqui, pergunta para o Dr. Pedro. Qual foi o procedimento mais complexo que o senhor teve que enfrentar, né? Hoje? Qual foi o maior desafio, doutor? Porque eu tenho certeza que você teve muitos desafios, mas entre tantos desafios, um deles realmente representou, foi diferenciado, né? Sim. Olha, saber qual o grande desafio, pô, é uma pergunta difícil. Obrigado aí, os telespectadores, né? Que fez essa pergunta, realmente muito importante, veio em bom momento. Bom, eu acho que hoje na traumatologia, eu acho que é o maior desafio. As cirurgias de correção de deformidades são muito complexas, né? Mas de certa forma são planejadas, então a gente consegue fazer um planejamento, então há uma tendência de ser um pouco menos surpresa. Eu acho que o traumatologia, os acidentes hoje nos trazem muitas surpresas, porque você vai saber com que você vai se deparar apenas depois que você abrir, tá? Claro. Depois você fez o acesso cirúrgico e você se depara com aquele saco de ossos, vamos assim dizer, né? Aquele monte de fratura, e cada fratura é uma fratura, né? Não tem jeito. Em relação a trauma, eu acho que os traumas naso-órbito-etimoidais são os traumas que envolvem a parte do olho, né? Esse arcabouço ósseo que tem ao redor do olho, onde aloja o globo ocular, pega parte aqui do osso lacrimal, do etimoide, e pega o nariz. Então a fratura naso, órbito, etimoidal, que é no meio do olho. Eu acho que esse é o tipo de trauma mais complexo. Ultimamente até a gente tem operado bastante. Acho que eu operei uma semana retrasada em Campos. A primeira cirurgia do município aqui há 5 anos, né, quando a gente retomou agora o serviço, foi uma naso-órbito-etimoidal. Então acho que a inauguração aqui do serviço de Rio das Ostras foi com o que mais complexo teria para a gente poder resolver. Talvez eu acho que a primeira cirurgia aqui do município, quando retomou o serviço, tenha sido a mais complexa. Uma fratura extremamente cominutiva, né? Vários fragmentos, e que a gente conseguiu resolver de certa maneira. Até um caso interessante. O rapaz estava voltando para casa, dirigindo o carro, e a barra de direção do carro quebrou. Aí ele bateu no poste, bateu de rosto no volante, né? E o volante entrou exatamente aqui nessa região, do meio, né? Então fraturou o nariz, parte do olho, não estava conseguindo movimentar o olho, e a gente conseguiu reconstruir tudo isso, né? Devolveu o movimento do olho, devolveu de certa forma a estética também, e o paciente está bem. E a visão? A visão manteve, né? Nesses casos, geralmente quando tem um carceramento, que você não consegue movimentar o olho de forma efetiva, né? Um olho faz o movimento e o outro não acompanha, o paciente fica com uma visão dupla. Então é como se ele estivesse tonto a todo momento, né? Isso dá enjoo, da vertigem, da tonteira. Então é algo bem importante, né, de ser restabelecido. Talvez, respondendo a pergunta, acho que seria isso, né, fratura naso-órbito-etimoidal. Tá certo. Então, doutor Pedro, então tá aí as suas considerações finais. Tá à disposição, o canal é seu, hoje é seu. Instituto Carvalho, é todo seu, você tá em casa aí, né? Fique à vontade. Quer deixar mais alguma consideração? Abordar mais algum tema importante que você está desenvolvendo? Sim. Né? Eu acho que a pretensão aqui do município, acho que é muito interessante a questão do acesso à população à ortodontia, né? Quem
é do município de Rio das Ostras hoje, até 16 anos, se não me falha a memória, você tem acesso ao tratamento ortodôntico, é colocar o aparelho. Então isso é uma coisa que ajuda muito para a cirurgia ortognática principalmente. Então o paciente que tem a deformidade dentária e esquelética consegue o acesso ao tratamento ortodôntico e quando tiver com 17, 18 anos consegue também ser submetido à cirurgia. Então eu acredito que a longo prazo há uma tendência muito grande de a gente conseguir solucionar esses casos de deformidade, que para o município eu acho que tem muito a ganhar. Tá? Então a gente tem toda a infraestrutura. A gente tem um colega concursado na parte de ortodontia, com experiência nesse tipo de tratamento. Então consegue colocar o aparelho nesse tipo de paciente, preparar esse paciente para receber uma cirurgia no futuro próximo, né? Com 17, 18 anos a gente consegue estar operando esse paciente pela rede pública e devolver, né, essa questão social do paciente, a questão funcional, né, de poder se alimentar de forma efetiva, socializar de uma forma efetiva, né? Hoje a gente tem essa questão toda de bullying, né? Dessa questão social. Então acho que isso daí é uma coisa que eu tenho apostado bastante. Espero a gente conseguir continuar desenvolvendo esse serviço, né? E chegar ao ponto de já estar tratando esses pacientes. A gente já tem alguns pacientes em acompanhamento, né? Já tem alguns pacientes que estão sendo acompanhados pela ortodontia e em breve estarão prontos para serem submetidos à cirurgia ortognática. Acho que esse aí talvez seja o meu projeto aí que eu esteja apostando no momento. Perfeito. Então tá. Doutor Pedro, mais alguma coisa? Não, obrigado. Obrigado pelo convite. O podcast HC, de Helder Caixeta, né? Tá à sua disposição. Obrigado. Né? Para você ainda quiser mais. Então tá. Telespectadores, nós aqui agradecemos bastante aqui o HC Podcast. Agradeço aí o seu tempo aí que ficou disponível, né, nos assistindo. Eu tenho certeza que por ser o primeiro podcast, por ser a nossa estreia, nós tivemos aqui, com a sua presença, telespectador, nós tivemos sucesso, né? Presença do Dr. Pedro Carvalho, cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilofacial. Mais uma vez eu ressalto, é um exemplo para a juventude que está buscando a faculdade hoje, está buscando o curso de odontologia, está buscando o curso de medicina, direito. É um exemplo que ele nos trouxe aqui de luta. Nada é por acaso e nada também é fácil. As coisas não acontecem, você tem que fazer acontecer, né? Toda essa área a gente tem que fazer ela acontecer. Eu vou aqui me despedindo dos nossos telespectadores, já com saudade, né? E esperando que no próximo nós vamos estar aí com um outro personagem, tanto quanto de valor, quanto o Dr. Pedro, né? Para nos esclarecer, para nos trazer informações, para nos ensinar. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo do podcast HC. Então, telespectadores, muito obrigado a todos pela sua atenção, por estar aí destinando esse tempo a nos assistir. Obrigado a esse povão aí do estado de Goiás, Maria José Ferreira Caixeta. Foi lá que eu comecei a estudar, hein, Maria José Ferreira Caixeta. Foi lá que eu cheguei aqui, hein? Foi você, hein? É isso. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde para todos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Obrigado, Helder.